firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Olha só. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre serás Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curável for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, aleluia. A paz do Senhor, boa noite. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Glória a Deus. Estamos aqui, né? Graças ao nosso Deus, mais uma terça-feira, para louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, através da palavra dele, do aprendizado com ele, porque sem ele não podemos e não somos nada. Glória a Deus. A paz de Jesus, pastora Liana e toda a sua família, nosso pastor Rogério também. Glória a Deus. Nossa irmã Lucineide, nossa irmã Marijane, nossa irmã... Agora não está dando para ver aqui não, glória a Deus, né? Toda a sua família também, Marijane, Deus abençoe. Senhor, glória a Deus, né? Nossa pastora já está aqui conosco, né? Que estava um pouco enferma, mas glórias a Deus, glória né? Glória a Deus, aleluia. Está um pouco melhor, para a honra e glória do nosso Deus. Nossa irmã Nayara também, Deus abençoe. Irmã Nayara, irmã Cineide, a irmã Marijane, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, glória a Deus, aleluia. Ali. Nosso irmão também, glória a Deus. Chega agora, eu esqueci o nome do irmão, mas eu conheço o irmão do Facebook, Deus abençoe, meu irmão. Viu? Estamos aqui para falar da palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. O título da lição bíblica nessa noite, do estudo bíblico, ele se refere às adversidades. E eu criei uma interrogação, né, no título do escopo do banner que foi feito.
Eu coloquei assim: as adversidades geram oportunidades. Eu quero que vocês, no decorrer dessa lição, vocês digam que sim ou que não, quais serão as suas opiniões acerca de se as adversidades podem ou não gerar oportunidades. Glória a Deus. Nosso irmão Luciano Batista, pastor Luciano Batista, Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Senhor. Nossa irmã Neide também, sejam bem-vindos. Aleluia. Então, as adversidades geram oportunidades. O título diz. O texto áureo diz assim: e o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. A verdade aplicada diz: uma íntima comunhão com Deus faz a diferença no enfrentamento das crises desta vida. Quais são os objetivos dessa lição? Expor que as crises nos tornam mais fortes, destacar que a bondade de Deus sempre nos alcança e mostrar que nada pode nos afastar de Deus. Aleluia. Vamos iniciar agora fazendo uma oração, glória a Deus, Amém, né? Clamando ao Jesus. nosso Deus para que se faça presente em nosso meio, aí também na tua casa, onde quer que você Aleluia, esteja, Jesus. porque Ele é poderoso para mudar qualquer situação, independente do que. Nosso Deus é o Deus da cura, o Deus da provisão. Ele é maravilhoso e tudo Ele vê e ninguém pode se esconder dele. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Senhor, nosso eterno Deus e bom Pai que está nos céus. Ó Deus poderoso e santo, graça nós te damos, ó Deus, por este dia, ó Deus, Obrigada. pelos livramentos, ó Deus, pela tua proteção, pelo teu amor, Senhor. Ó Deus amado, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, pelas nossas almas, Senhor. Ó Deus amado e santo, graça nós te damos, ó Deus, por mais um dia, a qual o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para falarmos da palavra do Senhor. Verdade. E também para ouvirmos de ti, Senhor, da tua doce voz para conosco, Deus amado, nos ensinar, ó Deus amado. Deus glorioso e santo, te pedimos, ó Deus, se faz presente em nosso meio, toma toda a direção, toma toda a primazia, Senhor, porque teu é o conhecimento, tua é a sabedoria, Senhor. Só estamos aqui por permissão sua, Senhor, Deus amado. Ó Deus amado, é tudo para a tua glória, ó Deus amado e poderoso. Toma nas tuas mãos cada vida, Senhor, que se apresentar para assistir essa live, Deus amado. Ó Deus amado, vai de encontro às suas vidas, seus corações, ó Deus, transformando, ó Deus amado, tornando-os em nova criatura, se ainda não os são, Deus amado e poderoso, e os que são, ó Deus amado, fazendo, ó Deus, sentir o alimento, ó Deus espiritual, que vem somente do céu. Deus poderoso e santo, toma as tuas mãos, cada causa, cada família, Senhor, cada lar, ó Deus amado. Vai, ó Deus amado e santo, confortando as almas, Senhor, repreendendo a enfermidade, Em nome de Jesus. operando, ó Deus amado e santo, em cada vida, em cada coração, em cada mente, ó Deus, repreendendo a dúvida, o medo, a frustração, a depressão, ó Deus amado e santo, toda a opressão, que no nome do Senhor Jesus Cristo caia por terra, que toda a desatenção caia por terra, Deus amado e santo, e que essas pessoas venham dar ouvidos à tua palavra, Senhor, e colocá-las na tábua de carne dos seus corações. Ó Deus amado, se faz presente em nosso meio. Graças a nós te damos por tudo, no nome do Rádio Divino, Deus que vive e reina, não só hoje, mas para... Glória a Deus, Deus abençoe a cada vida, aleluia. Pastor Jesus, irmã Simone, seja bem-vinda. A todos que estão presentes, Deus abençoe a cada um. Vamos continuar a nossa lição. Texto de referência, quem tiver suas Bíblias, pode abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus, Gênesis, capítulo 37. Glória a Deus. Do 19 em diante vai dizer assim: disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram dele a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, e não havia água nela. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas,
os quais levaram José ao Egito. Glória a Deus, aleluia. Essa lição de hoje, irmãos, ela vai abordar sobre a história de José. Muitas pessoas conhecem a história de José e sabem o quão bom Deus foi para com José. Não só Deus foi bom para com José, mas também José se colocou na posição de servo temente a Deus e foi assim abençoado. E nós relembraremos a passagem de José hoje de uma forma estudantil para que nós aprendamos com a vida de José, porque ele teve muito a ensinar, ele nos deu muitas lições. E nessa noite aprenderemos segundo a sua história, segundo a palavra de Deus que se cumpriu na vida de José. Glória a Deus. Sabemos que José era filho de Jessé e todo o contexto da história nos mostra que Deus estava traçando um caminho novo para a vida de José, a qual era bem diferente da vida de seus irmãos, porque Deus conhece o coração do homem. Não importa a estatura, não importa o lugar onde vive, não importa a condição financeira, não importa como se vista, não importa quem ele seja. Se o coração desta pessoa é voltado para Deus, se o coração dessa pessoa é temente à palavra de Deus e obedece a Deus, Deus se faz presente em cada segundo, em cada minuto da sua vida. Não importa aonde quer que esteja, Deus estará com ele. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, nosso irmão Franklin Souza. Deus abençoe, meu irmão. Seja bem-vindo. Nosso irmão João Moura também. Glória a Deus. Estamos aqui mais uma noite para falar da palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, mesmo vivenciando tantas aflições, José não abriu mão da sua fé e confiança enfrentadas e que contribuíram para o cumprimento do plano divino. Antes de dar início ao primeiro capítulo da lição, nós vamos ler aqui aos Romanos, capítulo 8, versículo 35, do 35, 34, glória a Deus, 35, 36 e 37, pronto. Aos Romanos, capítulo 8, versículos 35, 36 e 37, glória a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os principados, nem as potestades, nem o presente nem o porvir, nem a altura nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, irmãos. Desta palavra nós podemos sentir a presença de Deus. Aleluia, e Jesus. sentir também no nosso coração, termos a certeza de que Deus cumpre o que Ele promete e de que aqueles que estão em Cristo, irmãos, eles não tem nada que possa separar essa pessoa do corpo de Cristo, a não ser o pecado, a não ser a dúvida, a não ser a incredulidade. Porque quando nós estamos intimamente interligados com Deus, em oração, em busca, em jejum, em louvor, em consagração com Deus no nosso dia a dia, nós nos tornamos íntimos de Deus, amigos de Deus, unidos a Deus. E por mais que esteja grande a luta, a tribulação, a escassez, a prova, o tamanho da muralha que tenha se levantado na nossa frente, nada disso poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Porque o amor dele é constrangedor, ao mesmo tempo é perseguidor e também é supridor, é provedor, é garantidor. Aleluia. Porque o amor do nosso Deus, ele é sem tamanho, sem medidas. Aqui na terra não existe instrumento para medir o tamanho do amor de Deus por nossas vidas, por nossas almas. Amém. E Deus ama aquele que o busca, Deus ama aquele que o teme. Assim é também refletido aqui na história de José. José amava a Deus, temia a Deus. Aprendeu com seu pai Jessé
que era importante obedecer à palavra de Deus, era importante temer a Deus. Mas o que é temer a Deus? Temer a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus. Não é ter um medo ao ponto de, olha, eu vou fazer porque senão Deus vai me castigar. Eu vou fazer porque senão eu posso sofrer a consequência lá na frente, simplesmente por medo. Não. Temer a Deus, irmão, segundo o significado bíblico do Evangelho, é confiar em Deus, é obedecer a Deus, Aleluia, Jesus. é amar a Deus sobre todas as coisas. Isto é temer a Deus. É um conjunto de sentimentos que você tem pelo seu Criador, a qual você cria um respeito tão grande, tão forte, que você não consegue fugir dele. Aleluia, Jesus. Você não consegue se desviar do caminho de Deus porque você respeita o amor que Deus tem por você. Você não consegue se afastar da presença de Deus porque você tem obediência à voz de Deus quando Ele fala contigo. Aleluia, Jesus. Você não consegue, irmãos, se desligar totalmente de Deus porque você colocou a sua vida em interligação com Deus. E quando você une algo com Deus, Deus, irmãos, para ser mais claro, Deus é união. Deus é amor e é união. Aquilo que junta com Deus, irmãos, o amor de Deus o atrai. Sabe? Sempre te atrairá para perto dele. Por mais que o pecado te puxe para o mundo, te puxe para as fraquezas, te puxe para as tentações, o amor de Deus sempre vai te puxar para perto dele. Aleluia. Assim foi também na vida de José, irmãos. Antes de entrarmos na lição, eu precisava te dar essa clareza, essa certeza, porque para você conhecer e saber que José não era um sortudo, não foi um sortudo. José não foi um homem que teve sorte no caminho da vida dele, porque ele foi preso e se tornou governador, não. No decorrer dessa lição você vai aprender que José tinha o segredo que agrada a Deus, que é temer a Deus, que era obedecer a Deus, amar os seus estatutos e o seguir, independente da situação, confiando até o fim, independente de onde quer que ele estivesse, na prisão, condenado à morte, passando necessidade, prova, na tentação, ele sabia que ele tinha que se manter firme na sua fé, porque ele tinha um Deus que honrava e que honra aqueles que o honram. Deus, irmãos, ele se agrada daqueles que colocam ele em primeiro lugar. Aleluia, Deus. Quando você coloca Deus à frente dos seus desejos, da sua carne, da vontade de pecar, das suas fraquezas, Deus também coloca você à frente dos problemas, Aleluia, à frente da Deus. dificuldade, à frente daqueles que se acham melhor do que você. Deus tira você de trás e coloca na frente. Aleluia, Porque Deus é o Deus. Deus que abate, mas também Ele é o Deus que exalta. Ele é o Deus que, irmão, Ele tira a vida, mas também Ele dá vida e vida com abundância. Aleluia, Glória a Jesus. Deus, aleluia. Bendito Deus. Então agora vamos adentrar nossa lição a partir do capítulo 1, que vai falar sobre a inveja dos irmãos de José. Ouçam e aprendam. Aleluia, Jesus. O que dizer da fidelidade e da exímia postura comportamental de José? Diante de sua postura, o sentimento de inveja foi gerado nos corações de seus irmãos, o que culminou em um plano maligno que o distanciou do amor de seu pai e do aconchego do seu lar. 1.1. A crise na família. A postura de José no seio familiar, a preferência de Jacó e os sonhos que contava a família chamou a atenção de seus irmãos. Sofrer nas mãos de estranhos dói, mas nas mãos de irmãos dói profundamente. Verdade. Afinal, quem não tem problemas na família? Na família de Jacó tinha inveja, mentira, traição, engano, ciúme e etc. As maiores brigas familiares e até mesmo crimes passionais são movidos por sentimentos dessa natureza. Verdade. Jacó cometeu o erro de apreciar um filho mais do que os outros, e isso trouxe sérios problemas para sua família. Verdade. Aleluias. 1.2. A inveja não pode te parar. A inveja pode aparecer numa família quando os pais dão preferência a um de seus filhos. Jacó provocou este sentimento em sua família, demonstrando preferência por José. A inveja culminou-se em aversão a José por parte dos seus irmãos.
O invejoso possui um sentimento egocêntrico, pois só se sente bem quando é o centro das atenções. Verdade. Este sentimento pode se transformar facilmente em furor. Isso. Né? Você vai ver lá em 1 Samuel 18, 7 e 8. A inveja pode causar grandes problemas familiares, inclusive levar o indivíduo a querer a morte do seu próprio irmão. Isso. Só uma pausazinha. Aleluia, Jesus. Né? Nós percebemos aqui nessa leitura que José, ele no seu seio familiar, ele já era uma pessoa diferente. E muitas vezes, entre nós, tem pessoas que, dentro do seu seio familiar, você percebe que alguém é diferente, o seu irmão, ou você, ou alguém próximo a você, na sua família, é diferente. Diferente para os homens, porque agrada a Deus. Irmãos, Deus quando escolhe alguém, ele não esconde de ninguém que ele escondeu esse alguém. Escolheu. Quando Deus escolhe alguém, no decorrer da vida deste alguém, as pessoas vão perceber que essa pessoa é escolhida de Deus. Assim foi com José. José tinha outros irmãos, às vezes mais fortes, às vezes mais formosos, às vezes até um pouco mais inteligentes do que ele. Mas Deus tinha escolhido a José, assim como também o pai de José o escolheu. Sabe por quê, irmãos? O pai de José era um servo de Deus. E ele tinha no seu coração, eu posso conjecturar, que não era só uma escolha por ele ser o caçula, não era só uma escolha por ele ser o mais novo dos filhos, que ele tinha que cuidar, que ele tinha que guardar, como diz o ditado, né, que o filho mais novo sempre é mais bem cuidado. Mas não, era uma visão além da carne, era uma visão espiritual, porque o pai e a mãe sempre percebem no filho, dentre os filhos, qual deles é diferente. Qual deles tem algo que ninguém sabe ainda, um mistério a surgir. E ele se preocupa mais, ele cuida mais, ele às vezes até agrada mais. E isso, infelizmente, criou inveja no coração dos irmãos de José. E José, irmãos, ele, quando vestia aquela túnica colorida em que o pai o dava, causava ainda mais reboliço entre os seus irmãos, porque ele se destacava. Enquanto os irmãos estavam vestidos com suas vestes comuns de cuidadores, de pastores de ovelhas, né? José estava vestido com a sua túnica colorida. Isso denotava que ele era diferente também nas suas vestes. Irmãos, nós podemos perceber no decorrer da história em que José, quando se aproximou dos seus irmãos, os irmãos deles olhou para ele neste dito dia e determinou que tiraria a sua vida. Se juntaram os 11 para matar a José. Só que Deus sempre usa alguém, irmãos. Olha que sensacional. Deus sempre usa alguém que está no meio daqueles que querem tirar a sua vida para trabalhar a favor da obra de Deus. Aleluia, Jesus. E assim foi na vida de José. Deus usou a Rúben, porque Rúben se levantou e disse: não podemos fazer isso. Em outras palavras, não vamos matar a nosso irmão. Vamos deixar ele aí num buraco, em algum lugar, para que ele... E aí a gente inventa uma história e vai embora. Mas matar ele, tirar o sangue do nosso irmão, não vamos fazer isso. Mas pelos outros, ele teria sido morto. Olha como Deus trabalhou ali nesse momento. Então Deus criou uma situação e fez com que passasse na frente daquele local mercadores de escravos. E colocou o desejo no coração de algum dos irmãos dele ali, para que tirasse José do buraco, porque senão ele poderia morrer de sede, de fome. Tirou José do buraco e vendeu como escravo para o Egito. Não sabendo eles que estavam fazendo tudo isso para que se cumprisse a promessa de Deus na vida de José. Porque era permissão de Deus, né? Tudo, irmãos, é permissão de Deus. Muitas vezes não conseguimos compreender porque estamos passando por uma situação tão difícil. Prova, né? Tanta prova, é uma prova em cima da outra, uma luta em cima da outra. É um dia atribulado após o outro. E termina um dia cansado de tanta tribulação e o outro já começa também atribulado.
e é prova, é luta, é escassez, a porta se fecha aqui e recebe um não ali na frente. Mas nós vamos entender lá na frente, irmãos, que tudo isso foi cooperação de Deus, para o bem, para o melhor. Cooperando para o nosso bem. Porque a palavra nos diz, irmãos, né, como minha esposa está lembrando, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José amava a Deus, né? José amava a Deus. José, irmãos, no decorrer da história você vai perceber que José não era filho de crente. José era crente. Sabe por quê? Se José fosse somente filho de crente, ele teria se desviado na primeira oportunidade. A paz do Senhor, irmã Neuza. Deus abençoe, minha irmã, viu? Seja bem-vinda. Glória a Deus. José teria sim se desviado na primeira oportunidade, até porque José era adolescente, Verdade. Tinha apenas 17 anos de idade. Agora se coloca aí na posição de José, aos 17 anos de idade, praticamente ainda adolescente, e ser colocado para fora pelos seus irmãos, uma tentativa de assassinato, ser vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, pelo seu sangue, porque por aqueles que muitos ali José admirava, porque o filho mais novo sempre admira o mais velho, admira alguém dos outros irmãos e tem um apreço. Olha, eu quero ser como meu irmão Rubem, eu quero ser como meu outro irmão, e vai dizendo os outros nomes. Então, irmão, José muitas vezes tinha um apreço por algum daqueles irmãos, e quando ele se viu naquela situação, ele não acreditou. Meu Deus, eu não acredito, meus irmãos querem me matar, meus irmãos querem tirar a minha vida. Em outras, irmãos, conjecturas, pessoas imaginam e dizem, não, José era soberbo, José tirava onda com seus irmãos, José humilhava seus irmãos porque se achava melhor. Não, irmãos, a Bíblia não nos conta isso. Se fosse verdade, estaria lá. Se fosse para nos ensinar a não sermos soberbos na história de José, estaria escrito lá que José tinha sido soberbo com seus irmãos. Pai do Senhor, irmã. Não é pelo simples fato, irmãos, de que José abriu a boca e contou um sonho na sua mesa, onde estavam seus irmãos e seu pai, toda a sua família, onde estava quem ele confiava. Agora eu te pergunto, a quem José contaria os sonhos dele, se não fosse a família dele? Quem José contaria? E se os próprios da família, né, agiram dessa forma, imagine se ele contasse em outro lugar. Já pensou, irmãos? Então, eu imagino que na inocência ele contou, olha, eu sonhei assim, Senhor, minha irmã, eu sonhei que os feixes se curvavam diante de mim, eu tô resumindo, né? Eu sonhei que os feixes, né, tinham os feixes se curvavam diante de mim, né? Depois eu sonhei que o sol e a lua, eles se prostravam diante de mim. Ele não contou, irmãos, um sonho por soberba. Ele contou um sonho para tentar entender aquele sonho com seus irmãos, com sua família. Mas, irmãos, o coração dos irmãos de José já estava contaminado pela inveja. O coração dos irmãos de José já estavam contaminados pelo ódio, pelo rancor, pelo sentimento maligno de ciúme do amor do pai para com José. Então, irmãos, vamos perceber que toda a trajetória de José, irmãos, ela foi nos ensinando que, por mais que se levantem, tente tirar a sua vida, tenham inveja contra você e coloquem você numa posição de humilhação, coloquem você como foi José, colocado como escravo, sendo filho de um pai rico, que o pai lhe deu até uma túnica para vestir. Pense, irmãos, a situação de José quando chegou no Egito, sendo colocado como escravo e depois sendo levantado como servo de um rei, de um faraó, e tendo diante dele todas as oportunidades para se corromper, para beber, para se drogar, se existia droga naquela época, se prostituir. Mas não, irmãos, não. José se manteve fiel ao Deus dos pais dele. Até o fim, irmãos. José não se corrompeu, 17 anos de idade. Quantos jovens hoje, porque são filhos de crente, na primeira prova se desvia. E adultos também, né? E adultos também. Imagine um jovem que está com a cabeça, né, conturbada. Primeira prova, né? E não, José se manteve fiel, irmãos. Vamos continuar a lição. Aleluia. E a gente percebe, né, nessa lição, né, que as adversidades, né, o que acontece em nossas vidas. Jesus, ele
Ele que prepara tudo, e ele que faz tudo, né? Ele criou as circunstâncias, porque, né, através da inveja do irmão, através da separação do pai dele, que sempre olhava para ele diferente, criou toda essa circunstância, ele teve que passar por isso tudo para o nome de Deus ser glorificado, né? Verdade. E também com isso os irmãos dele também aprender, né? E conhecer o Deus que José servia. Verdade. Né? E hoje de tarde eu estava até comentando com minha irmã, né? Sobre isso que acontece em nossas vidas. Nós entendemos como prova, né? Como não consegue passar pela prova, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Então, por maior que seja a dificuldade que você está passando, né? Que nós estamos passando, a gente tem que crer que é para o nosso melhor. Isso. Eu estava lembrando da minha irmã aqui, né, que eu e minha família, né, nossa família toda, meu irmão era gerente de uma loja lá na Barra, então durante muitos anos nós trabalhamos lá, a família inteira trabalhava lá, cada um trabalhava em um horário diferente, né, eu trabalhava pela manhã, Simone trabalhava pela tarde, Neide trabalhava à noite com o esposo dela, meu irmão trabalhava, né, quase sempre direto. E assim a gente trabalhou por muitos anos lá nessa loja, né? E aí eu sempre pedi a Deus, eu queria um trabalho, a gente trabalhava como caixa, a gente fazia tudo, né? Fazia reposição, né? Caixa, fazia de tudo lá na loja, né? Tudo que tinha que fazer, varria, arrumava, tudo a gente fazia, a gente faz tudo na loja, né? Porque era loja 24 horas, loja de conveniência, e existe até hoje essa loja, é ali no Porto da Barra. E ali eu ficava sempre orando a Deus, pedindo a Deus uma outra porta de emprego, porque trabalhava de domingo a domingo, era meio turno na semana, né? Meio turno, mas só que era de domingo a domingo, então ficava difícil para mim, para estudar, fazer qualquer curso, né? Era muito puxado para mim. E ali, mas era um trabalho bom, porque a gente recebia direitinho, né? Não tinha muita perturbação, né? O dono da loja, ele era uma pessoa maravilhosa com a gente. Então, assim, eu tava falando com ela e eu sempre orava a Deus, meu pai, eu quero um trabalho onde eu tenha uma profissão. Eu quero ter uma profissão. Eu orava a Deus assim, eu pedia a Deus, eu queria uma profissão, né? E aí, não tinha como eu sair daquele trabalho, até porque a gente precisava, né? Eu tava recém-casada, né? Eu já casei, quando eu casei eu tava trabalhando lá já casei já trabalhando lá. Então, assim, não tinha como eu sair dali, até porque para arranjar emprego não é fácil. Então, Jesus fez o quê? Ele criou uma situação. Verdade. Teve o primeiro assalto na loja, mas foi um assalto que foi, né, assim, os ladrões fizeram de um jeito lá que não deu pra, né, não deu pra amedrontar tanto a gente. Mas o segundo assalto, o ladrão colocou a arma em mim mesmo. Apontou a arma pra mim, né, levou tudo que tinha no caixa. Então eu fiquei desesperada, norteada, e eu não conseguia mais trabalhar. E ali eu saí do trabalho, o dono não queria, eu falei que não ia continuar mais trabalhando, vim pra cá, ele mandou ficar 2 semanas em casa, né? Eu fiquei 1 dia, 2 dias, todos os dias ele me ligava pra eu voltar pro trabalho, e eu não consegui, disse que não ia mais, eu tinha medo de chegar na loja, que eu lembrava da arma, eu lembrava do assaltante, eu lembrava de tudo. E na mesma semana, umas meninas me chamaram para colocar currículo nas empresas que tinha aberto aqui de costura. E com 1 semana que eu saí de lá do trabalho, elas me chamaram, não tinha nem dado entrada na parcela do seguro-desemprego. E aí, a empresa daqui me chamou para trabalhar, não tinha dado nem entrada nas parcelas do seguro-desemprego. Isso aqui que eu tô contando, irmão, é para vocês verem que olha o que Jesus permitiu. Deus cria circunstâncias. Ele criou a situação. Né? Pra eu poder, se não acontecesse nada, eu poderia estar nessa loja trabalhando até hoje. Até porque, né, o dono gostava muito da nossa família, né? Então, assim, Deus criou essa situação e foi horrível. Porque você ter uma arma apontada pra você não é brincadeira. Então, com esse assalto, eu criei aquela coragem e saí do trabalho. E foi para a honra e glória do nosso Deus, porque eu fui para um trabalho onde eu pedia, Senhor, eu quero um trabalho que eu tenha uma profissão. E eu entrei nessa empresa, né, com 2 meses que eu entrei nessa empresa, a empresa selecionou os melhores auxiliares, que era empresa de costura, para poder fazer o curso de costureira, né, e com 3 meses eu virei costureira, e para a honra e glória do Senhor, eu tenho minha profissão de costureira até hoje trabalho com isso, né, estudei, já me formei, né, mas continuo trabalhando com costura, né, para a honra e glória do nosso Deus, né, porque Ele cumpre, Ele é fiel para cumprir com as promessas dele na minha e na tua vida. Então nessa noite eu te digo,
tudo tá errado, para você tá tudo errado, tá tudo fora do lugar, a prova é grande, mas saiba que é para o seu melhor, né? Verdade. A luta, a enfermidade, mas saiba que é para o seu melhor. A enfermidade é para o meu melhor, é sim. É tratamento Porque a de gente, Deus. de tudo que a gente passa, a gente tira sempre o melhor. Com certeza. Amém? Vamos continuar. Amém. 1.3. Seus adversários irão tentar fazer você parar. Muito. Não é novidade que quando uma pessoa busca aprofundar seu relacionamento com Deus e desfruta de bênçãos, surge a possibilidade de ser alvo de inveja. Muitos tentarão lhe parar só por causa daquilo que você é ou tem. Ou tem. A inveja dos irmãos de José era tanta que eles lhe tiraram a túnica de várias cores, representada por seu amado pai. Está escrito em Gênesis 37:3. Isso. Em suas maldades, lançaram José em uma cova. Não satisfeitos, venderam como escravo. Diante de tantas afrontas, José nos mostra que, quando estamos firmados em Deus, é possível vencer, apesar de atos levianos contra nós. 2. Só um momento. Irmãos, nessa passagem que foi lida agora, dentro de todo esse decorrer da nossa lição bíblica de hoje, há uma coisa que me chama a atenção. No momento em que pegaram a José, a primeira coisa que fizeram, irmãos, foram tirar dele a túnica que o pai deu a ele. Aí nós podemos conjecturar. Nossos inimigos, eles veem em nós o que Deus nos deu. Ele vê em nós e tem raiva de nós pelo que Deus nos deu. E às vezes a gente sabe que não tem nada. Isso. Deus te deu um dom. Deus te deu um dom. Deus que te deu. Mas esse dom é colorido aos olhos do nosso inimigo. O dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu, é colorido aos olhos do nosso inimigo. E o maior desejo dele é que quando ele puder te pegar, arrancar primeiro de você este dom, tirar de você este talento, fazer com que você pare, fazer com que você desista, rasgar a tua túnica. Sabe, a palavra fala que nosso inimigo está ao nosso derredor como um leão, bramando para tragar as nossas vidas, para nos destruir, para tirar aquilo que Deus nos deu. José recebeu a túnica do pai dele, Jacó. Nós recebemos de Deus também. Aleluia, Jesus. A graça de Deus. Os dons, os talentos que Deus tem nos dado. Nós temos que sim vestir, nos vestir das armaduras celestiais, nos vestir, irmãos, da graça de Deus, nos revestir da sua unção, da sua palavra, para que nós possamos, irmãos, enfrentar estes tipos de adversidades. Verdade. José, naquele momento, irmãos, não teve força. Foram 11 contra 1. Arrancaram dele na tora, porque achavam que arrancando a túnica, ali acabaria o sonho de José. É por isso que quando eles viram José vindo pelo caminho, olha ele vindo aí, ó. Vamos pegar a ele agora, acabar com ele. E eu quero saber agora o que será dos sonhos dele. Ah, irmãos. Mas o nosso inimigo, ele não pode imaginar nem controlar a vontade de Deus. Verdade. Quando Deus planeja algo para você, para mim, ninguém pode frustrar. Ninguém pode impedir, irmãos. E assim foi na vida de José e será também na tua vida. Aleluia, Glória Jesus. a Deus. A traição dos irmãos de José. A história do jovem José encanta muitos por causa de sua entrega total ao Senhor. Vimos que o relacionamento entre José e Jacó, seu pai, incomodava os seus irmãos. Diante disso, José recebeu um duro golpe. Foi tirado do seio familiar, indo parar em uma terra estrangeira, o que lhe acarretaria crises profundas. Primeira crise, afastado de quem amava. A palavra traição pode ser definida como deslealdade, desapontamento, da expectativa de alguém, distanciamento, engano, infidelidade. Podemos dizer então que toda traição envolve mentira. José havia ido buscar notícia de seus irmãos, quando é avisado por eles que, movidos pelo ódio, traçaram um plano maligno contra ele. A primeira intenção era matá-lo, porém nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para a nossa vida. Como a gente acabou de falar, né? Glória a Deus. Aconselhados por Rubem, numa tentativa de livrar José, os demais irmãos lançaram numa cova.
num ambiente impregnado de maldade, os irmãos de José venderam para uma companhia de israelitas que ia para o Egito. A dor da traição de seus irmãos só não era maior que a dor da saudade que iria sentir do seu amado pai. Contudo, a relação harmoniosa entre Deus e José fez com que ele não esmorecesse diante da dor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Segunda crise, acusado injustamente. Os comerciantes israelitas levaram José, juntamente com os outros escravos, para ser vendidos ao egípcio. Neste período, José tinha 17 anos, uma criança ainda, né? José foi comprado por Potifar, a fim de que ele servisse como escravo. Porém, nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus para nossas vidas. Subtítulo, né? Glória a Deus. Continuação. Como é importante termos intimidade com Deus, pois mesmo sendo escravo em terra estranha, a presença do Eterno estava com José. E nós sabemos que a presença de Deus incomoda Satanás. José não havia sido eliminado por seus irmãos. Então, Satanás procurou envergonhá-lo através da carne, para persuadi-lo. O inimigo usou a mulher de Potifar para lhe atrair com palavras impuras. Contudo, José era íntegro e possuía temor a Deus. A recusa de José não agradou a mulher de Potifar, que fez uso da mentira para prejudicá-lo. José foi tentado na sua sexualidade, mas a sua fé não lhe permitiu romper com uma comunhão com Deus, com sua comunhão com Deus. Por sua fidelidade a Deus, José foi parar na prisão. Agora, irmãos, nós vamos ler uma passagem que ela vai refletir a história, contar a história de José na prisão. Uma parte que eu acho muito importante. Glória a Deus. Diz assim, em Gênesis 40, diz assim, José na prisão interpreta 2 sonhos. Eu vou resumir bastante aqui. Glória a Deus. Não, 41. José interpreta os sonhos do faraó. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, faraó sonhou, e eis que está em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magra de carne, e paravam junto a outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. E então acordou o faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios a Faraó. E Faraó contou-lhes o seu sonho, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado, glória a Deus. Abrevia para não ficar. Deixa eu só abreviar, irmãos, aqui, ó. Então falou o copeiro-mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra seus servos, e pondo-me sob a prisão na casa de capitão de guarda, a mim e o padeiro-mor. Então sonhamos um sonho. E ali aqui vai contar, irmãos, vai dizer que o padeiro e o copeiro também tiveram um sonho nessa prisão. E José os interpretou. A um José disse, olha, você vai ser liberto. E ao outro José disse na lata, disse assim, olha, você será morto, você será enforcado. E assim sucedeu. Este copeiro conta para Faraó que existe um homem na prisão que é diferente e que tem um dom de interpretar sonhos. Então é chamado José, irmãos, diante do Faraó. E Faraó lhe conta o sonho e acha que logo de primeira José já vai abrir na boca e contar o sonho. E José, em primeiro lugar, faz o quê? Olha, Faraó, se o meu Deus, em outras palavras, se o meu Deus me revelar, tudo te contarei.
O que eu tenho a chamar a atenção disso para a nossa vida? Deus, irmãos, é quem dá o dom. Deus é quem revela. Deus é quem faz, irmãos. Deus é quem vai à nossa frente. José estava sendo, irmãos, colocado nessa situação agora, um degrau a mais da prova que ele estava. José estava no poço, lá no fundo. Tiraram ele, colocaram ele num caminho deserto até chegar no Egito como escravo. José foi açoitado, sim. José apanhou, sofreu, foi humilhado, foi pisado, foi colocado no cárcere, mas esquecido, né? Então, quando José foi colocado para ser servo de Potifar, foi comprado por Potifar, serviu a Potifar, foi acusado pela mulher, daí então ele foi preso, foi para a cadeia. E ele disse para Potifar, disse assim, olha, Potifar, se você não me tirar daqui, o meu Deus me tirará. Aleluia, Jesus. Olha que fé, irmãos, José tinha aos 17 anos de idade. Ele sabia que ele era inocente, ele sabia que ele estava puro diante dos olhos de Deus, que ele não tinha cometido pecado, que ele não tinha ficado com a mulher de Potifar. E ele tinha certeza que se Potifar não tirasse ele dali, Deus o tiraria. Vocês lembram que eu sempre conto que Esther estava no palácio e Mardoqueu na porta, mandando um recado, avisando, olha Esther, fala com o rei aí agora, para que livre o povo da morte, os judeus da morte. E ela manda recado dizendo para ele, eu nada posso fazer. E ele logo diz assim, olha, tá bem, se você não tomar providência, se você não fizer a sua parte, de outro lugar virá a provisão. Assim também falou José, em outras palavras, para Potifar. Porque José, irmãos, faz parte também da mesma ideologia que Mardoqueu acreditava, que era num Deus que poderia mudar a situação, aleluia, independente do que estivesse acontecendo. Independente que se disseram, não tem mais jeito, acabou, as adversidades têm tomado conta da tua vida, você vai cair, você vai morrer nessa enfermidade, você não vai prosperar. José e Mardoqueu acreditavam que Deus tinha caminho novo. Aleluia, Deus. Para abrir para eles, aleluia. Deus tinha porta nova. E assim é, meus irmãos. Assim é, meus irmãos. Então, quando José foi chamado diante do rei, José se colocou na posição de servo de Deus e não de Faraó. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele deveria respeito, temor e obediência a Deus. Ele tinha o dom de revelar os sonhos, tinha, de interpretar os sonhos, tinha. Mas em primeiro lugar estava quem? Deus. Aleluia. Então ele disse, se o meu Deus me revelar, tudo te contarei. E assim foi. Ele interpretou o sonho de Faraó. E logo após interpretar o sonho, o que Deus fez com José? Colocou ele no maior cargo que o Egito poderia ter. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ainda fala da crise, né? Após interpretar os sonhos de dois presos, né, e ambos se cumprirem integralmente, José precisou esperar por muito tempo até que o copeiro-mor se lembrasse dele. Cabe enfatizar aqui que José foi traído por seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, condenado à prisão e esquecido por todos. Porém, Deus não havia se esquecido dele e na hora certa iria exaltá-lo. Fé em meio às injustiças. José tinha a presença de Deus sobre sua vida. Observamos isto nas revelações do Espírito Santo ao longo de sua trajetória, através dos sonhos, mostrando o que havia projetado para José no futuro. O segredo da vitória de José foi seu relacionamento com Deus. Né? O segredo da minha e da tua vitória, né? É o nosso relacionamento com Deus, né? Relacionamento que tem que ser de fidelidade, né? É o caráter cristão. Né? De ser fiel a Deus. Temos que ser fiéis, porque quem tem caráter cristão é fiel. Quem é moldado no seu íntimo, quem se torna nova criatura, ele é moldado de dentro para fora. Então, não tem como esconder que é escolhido de Deus. Assim foi com José, irmãos. José, ele tinha um caráter cristão. Ele tinha um caráter moldado por Deus. Ele não estava servindo a Deus porque o pai queria que ele servisse. Nem querendo algo em troca, né? Nem queria nada em troca. José, em momento nenhum na história, conta que José queria riqueza. Não conta que José queria mulheres,
que José queria fartura, José queria continuar firme e fiel a Deus. a Deus. José, em momento nenhum que chegou no Egito, os seus olhos se engordaram com as delícias do Egito, porque tinha fartura, porque tinha ouro, porque tinha mulheres bonitas, porque tinha riqueza, porque ele poderia se corromper. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos com nossos olhos fitados em Deus, nós temos a certeza de que Ele que é o dono de tudo. Tendo ou não tendo. Tendo ou não tendo, você está vivendo... eu tenho um amigo que mora em um palácio, né? Eu chego lá e encontro ouro, eu encontro riqueza, ele tem carros novos, ele tem condição financeira boa, né? Mas essa pessoa, quando teme a Deus, não cria inveja dessa outra pessoa, irmãos. José não tinha inveja de nada, porque ele tinha um Deus que tem tudo, é dono de tudo. E ele sabe que Deus dá quando quer dar, e no tempo dele ele dá. E percebe, irmãos, que quem menos busca as coisas dessa terra é quem mais Deus dá. É quem mais Deus dá. Verdade. Porque a riqueza da terra, ela passa. Tudo aqui, a ferrugem, consome e a traça corrói. Mas nos céus, irmãos, os tesouros lá nos céus, irmãos, não se acabam, não se findam. José, irmãos, ele tinha um coração, irmãos, temente a Deus a tal ponto de colocar o seu desejo carnal em último plano, porque ele teve nas mãos dele uma mulher formosa que queria se deitar com ele, e ele estava sozinho na casa. Ele poderia pensar, não, ninguém vai saber e eu vou cometer o pecado. Mas não, irmãos. Ele disse para a mulher de Potifar, primeiro lugar, eu sou fiel ao meu Senhor. Aleluia. Ele me confiou toda esta casa para que eu administrasse, para que eu governasse. Mas a única coisa que ele não deixou nas minhas mãos foi você, mulher. Porque é dele. Aleluia, Deus. E longe de mim de eu pecar contra o meu Deus. Aleluia, Jesus. Isso é temor a Deus, irmãos. Quantos hoje, na primeira oportunidade, ninguém tá vendo não, eu vou fazer. Mas nem precisa de nada, né? Ninguém vai saber. Age naturalmente, né? Né? E acha que é normal, que é bobagem. Ah, Deus me conhece, Deus me perdoa. Irmãos, o segredo de ter vitória em Deus é ter intimidade com Ele na obediência. Irmãos, é no seu dia a dia, no seu cotidiano, olhou para algo que desagrada a Deus, pede a Deus perdão. Desejou no seu coração, que é normal de qualquer ser humano, pede perdão, irmãos. Porque somos carne, somos falhos, mas temos que manter a nossa fidelidade a Deus, irmãos. José, irmãos, ele me chama a atenção em toda a sua trajetória, porque José foi excluído dos seus irmãos, foi colocado para longe de quem ele mais amava, que era o pai e sua família, seus irmãos, ele amava a sua família. Colocado em um lugar que ele nunca esteve, numa posição que ele nunca esperou ter, que era de escravo. Mas quando menos esperou, segundo a sua fidelidade com Deus, Deus o exaltou. Sabe por quê, irmãos? Há tempos na nossa vida em que você vai ser, sim, levado como escravo. Porque muitos estão no mundo aí vivendo a vida de escravos do pecado. E às vezes olham para si e não percebem que são escravos do mundo, que são escravos dos seus desejos. Mas na decorrer da sua caminhada, eles vão perceber, porque Deus vai alertar seus olhos. José, irmãos, ele foi colocado escravo não porque ele era do mundo, mas porque Deus queria tratar a ele, preparar a ele para colocar ele na posição que ele iria chegar. Porque José ainda não estava pronto, irmãos. Nós, para chegarmos a uma determinada posição, a determinado lugar, nós temos que nos preparar. Não é de primeira, não é na mesma hora, não. Tem que ter um tempo, e o tempo determinado é o de Deus. O tempo de Deus é o melhor, irmãos. Aleluia, Deus. O tempo de Deus é o melhor. Eu não posso querer ser alguém que eu não tenho condições de ser. Eu não posso querer ter uma profissão que eu não estudei para ter. Eu não posso, irmãos, querer ganhar o salário que eu não me dedico a trabalhar para conseguir esse salário. Eu não posso dizer que quero o melhor dessa terra se eu não faço por onde eu ter o melhor dessa terra. Porque Deus disse, trabalharás e viverás do sol do teu rosto. E se você não trabalha, se você não estuda, se você não se dedica,
Deus está falando com alguém, irmãos. Aleluia, Deus. Deus está tomando o caminho e está falando com alguém. A tua posição hoje é a que você está, é tratamento de Deus para a tua vida, para que você enxergue que Aleluia, você precisa Jesus. tomar atitudes. Aleluia, Deus. Que você precisa tomar posição do que Deus deu para você. Deus te deu inteligência, Deus te deu raciocínio lógico, Deus te deu sabedoria. Não foi para ficar parada, estagnada. Não, foi para você tomar atitude. José, irmãos, no meio de toda aquela situação, a Bíblia conta em outras partes da história de José, e que o que ele fazia, o que ele era colocado para fazer, José fazia com capricho. Se colocava José para cuidar do jardim, José cuidava de um jeito que quando menos esperava, todas as flores estavam bonitas. Toda a plantação estava dando, irmãos. Porque, irmãos, ele tinha capricho no seu coração. Ele queria fazer como se estivesse fazendo para Deus e não só para agradar os homens. Tem pessoas, irmãos, que têm um trabalho e no seu trabalho ele faz aquele serviço só para agradar o homem, para ser elogiado pelo homem. Mas não faz com capricho. Eu vou fazer a minha parte. Só pelo salário, né? Só pelo salário que está me pagando mesmo. Eu finjo que trabalho e eles fingem que me pagam. Não é assim que dizem? Não, irmãos. Quem serve a Deus, quem tem caráter de Cristo, tem que fazer o melhor. Honra o seu trabalho, né? Honra a porta que Deus te deu. Patrão. Honra o teu patrão, o teu Senhor. Né? Então, irmãos, a palavra fala que não devemos ser fiéis só na vista, mas também fora da vista dos nossos patrões aqui na terra também. É. Se não honra ao ser humano, né, que é o patrão. Não vai honrar a Deus. Vai honrar a Deus, né? Não Se vai quer honrar a enganar, Deus. fingir que vai trabalhar, Não, fazer irmãos. de qualquer jeito, né? Imagine. Se não é Deus. fiel no trabalho ao patrão, vai ser fiel na igreja, a Deus e ao pastor. Quantos obreiros aí, né, tem o título de obreiro, de tantos cargos que tem na igreja, mas ele não é fiel ao pastor, porque ele acha que ele faz aquele... Fica na porta porque é obrigação dele, ele limpa a igreja porque é obrigação dele, mas não faz por amor. Irmãos, Deus requer de nós capricho. Deus é um Deus perfeccionista. Deus é um Deus detalhista. Deus trabalha nos detalhes conosco e Ele quer que nós trabalhemos também para Ele com detalhe, irmãos. Com capricho, com amor. Se é para a obra de Deus, faz bem feito. Se pode ser o melhor, porque vai entregar o pior. Aleluia. Se vai para a igreja, leva a tua adoração, o teu maior e mais puro louvor. Vai com o coração limpo para Deus falar contigo, vai glorificar. Mas muitos irmãos pensam que é somente colocar a Bíblia debaixo do braço, um paletó, um vestido e ir para a igreja. Isso que eu sempre falo. O tamanho da nossa adoração é o tamanho também da bênção, né, que você vai receber, né? Porque Isso. Irmãos, quanto mais você adora, isso. Deus trabalha, né? Isso. Nas nossas vidas. José, irmãos, era um homem caprichoso. Na prisão já se percebia quem era José. Já se percebia quem era José. Agora imagine só, né? Ele na prisão e mesmo assim ele fazia, né? Trabalhava, né? Ele cavava pedra, né? Partia pedra. Ah, José tinha tudo para ser rebelde. É, ele tinha realmente tudo para ser rebelde. Tinha motivo. Será do que mundo pra ser eu e rebelde. você nessa noite, né? Será que nós temos motivo para estar sendo rebelde com o nosso Deus? Não. Para estar falando, colocando Deus na parede, dizendo, ah, meu Deus, eu não tenho que passar por isso. É. Agora pense aí você, José, né? O que Meu foi Deus. que ele fez para ele merecer isso? E mesmo assim ele estava lá trabalhando, né? Honrando o nome do Senhor. E quantas vezes eu e você só pensa em murmurar, em falar que tá tudo errado, em falar que, né, que merecia coisa melhor. Quantas vezes, né, irmão? Quantas vezes. A palavra de Deus nos ensina tanto, né, irmão? E Deus tanto. não é como era aquele homem de Potifar e os outros que compravam escravos, que batiam com chicote se não trabalhasse. Deus não bate em ninguém com chicote. Deus não força ninguém a nada. Deus é um Deus tão amoroso que Ele mostra, ó filha, faça aqui, Verdade. filha. Ó filha, vá por aqui. Ó filha, faça isso aqui para me agradar. E Deus mostra a você como fazer. Mas às vezes você acha que você está fazendo só para agradar o homem. É verdade. Ah, não vou fazer só E porque... a gente entende que o que a gente faz é do nome do Senhor. Isso. Nós somos o Senhor. Em todos os lugares onde a gente tem que ir, né? No trabalho, em casa, nós servimos a Deus, Isso. né?
Se Deus nos dá uma porta de emprego, nós temos que honrar. Isso. Honrar como Honre. servo de Deus. Honre a porta que Deus Honrar o abriu na sua trabalho, vida. né? Não trabalhar por Honre. trabalhar, não. Tem que trabalhar para que o seu chefe cresça. Porque Isso. quando a empresa cresce, você Você cresce cresce junto. Você cresce junto. Muito de nós não temos essa mentalidade. E muitos Eu só funcionários... trabalho para receber o É. meu salário. Eu só trabalho para receber o meu salário. E pensou? não é. Porque você trabalha para que a empresa cresça e para que você cresça também. Isso. Porque se a empresa não crescer, você também não vai crescer. Se o seu patrão falir, você também não vai receber nada, Acabou pra você. né? Então você tem que honrar, né? Honrar aqui na terra, né? Isso. E muitos funcionários, irmãos, eles criam, deixam o inimigo colocar, não só funcionários, como obreiros também. Nós estamos falando No mundo espiritual, generalizado, no mundo carnal. espiritual e carnal. Eu creio que os irmãos estão entendendo. Os Se irmãos vocês não estiverem entendendo, pode vocês perguntar. colocam aí. Muitos funcionários, eles criam no seu coração uma trava. Eu não vou fazer porque só ele que cresce, só ele que enrica, todo fazer ano ele isso, troca de carro. Vou fazer esse carro. E eu tô aqui sem poder fazer nada. Você já olhou sua vida administrativa? José era um ótimo administrador. José administrava as finanças do governo de Faraó. Não foi à toa que ele foi colocado para ser governador num tempo de crise. Imagine. Preparou os celeiros para passar na crise com fartura e ainda vender. Sabedoria de Deus, né? Imagina, aí você reclama do teu patrão porque ele está crescendo e você ainda não cresceu, você não conseguiu fazer Aí nada. já vem o que? A inveja, né? Inveja, Falando porque no muitas início. vezes você gasta mais do que você ganha. Muitas vezes você não administra o que você tem. Compra as coisas supérfluas. Não administra o cartão de crédito que tem, está devendo, deve a todo mundo. Não é verdade? Então, irmãos, vamos colocar nessa noite, irmãos, no nosso coração o desejo de ser fiéis a Deus e sermos honrosos com o nosso trabalho, com a porta de emprego que Deus nos deu, para que Deus nos abençoe, para que você seja canal de bênção na vida do teu patrão, dos teus funcionários, para que você seja canal de bênção na vida da tua família, para que através da sua vida Deus venha chamar a tua família, assim como fez uma obra na vida de José, que mostrou para os irmãos dele no final da história que quem estava no lugar de verdadeiro servo de Deus era José e não eles. Porque todos eles foram criados na palavra através do pai dele, mas quem foi fiel a Deus foi José. E eles tiveram que aprender com José. Então, irmãos, nessa noite, coloca essa lição no teu coração, seja caprichoso, seja caprichosa na obra de Deus, no fazer da obra de Deus, também no teu trabalho, na tua casa, no teu lar. Se você é esposa, se você é esposo, capriche no cuidado com tua esposa, com teus filhos, né? Faça o teu melhor, porque Deus vê, irmãos, e contempla do mais altos céus e derrama a chuva de bênçãos, porque não é só obrigação, irmãos. É quando você faz algo de coração e com amor, você vive feliz, você vive bem. Ah, eu vou fazer essa comida aqui só porque meu marido vai chegar, senão vai brigar comigo. Faça com amor, peça a Deus para te dar paciência, entendimento. E as pessoas Ajude tua esposa. acham que servir a Deus é indiferente da sua vida pessoal. E não é. Verdade. Servir a Deus é um contexto. Ser fiel a Deus é um contexto. Você tem que ser servo de Deus em casa, no trabalho, aonde você for, na rua onde você mora. Você tem que honrar o título de servo de Deus. Isso. Né? José, a todo tempo, ele honrou o nome de Deus. Onde ele foi colocado, ele honrou o nome de Deus. É verdade. Né? Caído ali no poço, ele só ficava perguntando: por que, meus irmãos, vocês estão fazendo isso comigo? Por quê? Ele queria entender o porquê, né? E lá na frente que ele veio entender, na prisão, ele estava ali honrando de Deus. Colocaram ele para ser jardineiro, ele honrando, trabalhando, honrando o nome de Deus, né? E eu e você, por muitas vezes, nós não honramos o nome de Deus, né? Porque a gente compra, não quer pagar, né? A gente vai, acha uma porta de emprego, trabalha, quer trabalhar de qualquer jeito, quer fazer tudo, né? Ah, não, faço de qualquer jeito. Você não está honrando a Deus. Não. Não está honrando a Deus, porque E quando Deus pesar a mão, você vai sentir. Porque, irmãos, aquilo que nós não zelamos, aquilo que Deus dá para nós e a gente não zela, eu aprendi assim, irmãos. Podem até dizer que eu estou errado, mas Deus tira de você, consequentemente, e vai para a mão de quem precisa. Para a mão de quem é caprichoso. Aí às vezes não entende porque a prova demora, porque você não está agindo, né? Nós não estamos agindo como deve ser. Né, irmãos? Deus nos coloca no deserto, mas é como a gente falou, é tudo preparação para nossa melhora.
né? Então, quando nós estamos no deserto, é para nós sairmos ali, né, aprovados, não para sermos reprovados, né? Porque um deserto é diferente do outro deserto. Você passa um aqui agora, aí você vai ter que ser aprovado, vem o próximo, você tem que estar sempre sendo aprovado. José passou por vários desertos, desde o momento que seus irmãos, né, colocaram dentro do coração esse sentimento de inveja dele. Então já ali veio o primeiro deserto dele, depois veio o segundo deserto dele, que foi o buraco onde jogaram, depois veio a prisão, depois veio a calúnia da mulher de Potifar, e aí por diante ele foi passando para ser aprovado. Verdade. Né? Verdade. Irmãos, José, ele encheu, irmãos, os celeiros de Faraó no tempo da vaca gorda, como é dito até hoje, né? No tempo da vaca gorda, né? Foram 7 anos de fartura. E José aproveitou, construiu os celeiros e encheu os celeiros de todos os mantimentos que eram possíveis se criar ou plantar naquela época e guardar. Então, que nessa noite, irmãos, nós possamos encher também os nossos celeiros de amor com a nossa família, de compreensão com nossos maridos, esposas, nossos patrões, nossos funcionários, que nós possamos, irmãos, encher os nossos celeiros de mantimentos do céu. Porque, irmão, as adversidades vêm, mas a gente só consegue se sobressair na adversidade e enxergar a oportunidade. Agora nós vamos chegar ao contexto do texto inicial, que diz assim: as adversidades criam oportunidades? Criam sim, irmãos. As adversidades criam oportunidades. José, irmãos, estava lá preso, na prisão. De repente, aquilo ali tudo, escravidão, prisão, aquilo tudo ali foi jogado no poço antes, né, pelos seus irmãos, quase morto pelos seus irmãos. Tudo isso foi a adversidade que passou na vida de José. Mas essas adversidades aí criaram, irmãos, a oportunidade. Sabe quando? Quando o Faraó teve um sonho e José interpretou o sonho através do poder, da graça, da interpretação divina de Deus na vida dele, do dom que Deus deu a ele. Assim como Deus também tem te dado dom. Aleluia. José soube usar o dom dele. Não com soberba, não com ironia, não. José soube usar o dom dele com humildade. E, irmãos, através dessas adversidades, gerou a oportunidade de José ser governador do Egito. Aleluia, Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quem diria, irmãos, que logo após a interpretação de um sonho, José nem imaginava, eu creio que José até perguntou para o carcereiro: será que eu vou conseguir voltar a ver minha família após eu interpretar esse sonho? Será que o Faraó vai me libertar para que eu volte para meu pai? Para que eu possa ver minha família novamente? José nem imaginava que a oportunidade viria. Não era para ele voltar para a família dele logo, não. Era para ele se tornar o maior depois do Faraó no Egito. Aleluia. O segundo. A palavra fala que Faraó diz assim: depois de mim, você. Aleluia. Depois de você, eu. Não tem ninguém maior do que você, a não ser eu. E não tem ninguém depois de mim, abaixo de mim, a não ser você. É você que vai mandar, é você que vai fazer. Aleluia, Deus está te exaltando agora. Lembra que você sonhou, em outras palavras, lembra que você sonhou que o sol e a lua se prostravam diante de você, que os feixes também se prostravam diante de você. Agora você vai ver todo o povo do Egito e também até os irmãos que virão aqui te ver, que você foi colocado em lugar em que Deus já tinha planejado para você. Dupla honra, irmãos. Lugar de dupla honra. É por isso que a palavra fala: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aleluia, Deus. Então, irmãos, tem passado a adversidade? Tem. Mas para, irmãos, analisa, ora, clama a Deus, pede visão dos céus, para que Deus faça você enxergar a oportunidade aí, ó, no meio dessa tua adversidade. Tem alguém, irmãos, que está passando prova, luta, enfermidade. Aleluia, Deus. Tudo está se levantando contra a sua vida. Mas tem sim uma oportunidade que Deus está colocando, surgindo na tua vida. Está surgindo aí uma oportunidade. Aleluia, mas Deus. Você vai ter que estar com seus olhos espirituais abertos. Você vai ter que se continuar fiel diante de Deus, para que Deus possa fazer você enxergar e aproveitar essa oportunidade, irmãos. José soube aproveitar a oportunidade. E ele assumiu aquele governo, irmãos, e tudo foi diferente na vida de José. Tudo foi diferente. Jesus.
3.1, né? Para concluir. Isso. Quando honramos a Deus, somos por Ele honrados. Assim como José, se nossa fé estiver no Senhor, caminharemos em direção à vitória. José passou anos na prisão, sem resposta, por tamanho sofrimento. Nunca é demais lembrar que Deus envia 2 presos que serviam diretamente ao rei, Glória para a Deus. cumprir o plano que tinha na vida de José. O copeiro Mó e o padeiro Mó, Olha o que escape estavam chegando. sob sua responsabilidade, tiveram Glória a Deus. sonhos. Eles contam os sonhos a José, que o interpreta. Após ajuda, José solicita ao copeiro que faça menção dele a Faraó. Verdade. Mas o copeiro Mó esqueceu-se de José. Como é ruim a ingratidão. Verdade. Então, Faraó tem o sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Deus faz com que o copeiro Mó traga à memória a pessoa de José e prontamente diz ao Faraó que conhece um homem que poderia interpretar o sonho. Na presença do rei, José interpreta o sonho do Faraó. Maravilhado, ele torna José governador do Egito. Glória a Deus. A vida de José possui uma narrativa motivadora para todos os cristãos. Verdade. No momento em que José estava esquecido por todos, Deus demonstrou seu cuidado por ele. Deus sempre esteve trabalhando em favor de José. Tenhamos sempre a certeza de que, mesmo nas crises, o Senhor nunca se esquece de nós. Amém. Aleluia. Irmãos, quem está em Cristo não tem crise. Determine isso na sua vida. Porque, irmãos, quando nós estamos em Cristo, automaticamente nosso coração ele é preenchido pela paz que excede todo entendimento. Toda tribulação que possa vir contra a tua vida, você vai ter palavras e vai ter força para permanecer de pé. Aleluia, Jesus. Porque, irmãos, não importa o tamanho da adversidade. O que nós passamos hoje não foi nem um pouquinho do que José Verdade. passou. Nem um pouquinho, irmãos. Com toda essa pandemia, com toda essa escassez, Mas José não é sofreu possível. muito mais do que isso, irmãos. José sofreu muito mais do que isso. Então, irmãos, aproveite a oportunidade que Deus está te dando nessa adversidade, de se aproximar da tua Essa família. crise que o mundo tá, né? Aproveite a oportunidade nesta adversidade que você está passando, de se aproximar de Deus. Aproveite a oportunidade dentro dessa adversidade que você está passando, de ser um melhor funcionário, um melhor patrão, um melhor pai, um melhor filho, uma melhor mãe. Aproveite a adversidade que você está sofrendo nesse momento para se encher da graça de Deus e pregar o Evangelho, levar a palavra de Deus aos cativos, porque Deus é poderoso para libertar, Aleluia, irmãos, Deus. aqueles que estão presos no mundo do pecado, do engano. Aproveite a adversidade que você está passando nesta hora, seja ela qual for, de enfermidade, para levar a palavra no hospital que você estiver, no médico que você for atendida. Seja, irmãos, diferente como José foi. Seja um homem e uma mulher de caráter, de fidelidade a Deus. Aleluia. Seja fiel a Deus no pouco e no muito. Seja fiel a Deus aonde quer que você se encontre, na prisão, no palácio. Seja fiel a Deus na escassez e na Aleluia, riqueza. Deus. Seja fiel a Deus andando a pé ou de carraço. Seja fiel a Deus, irmãos, no emprego pouco, com salário pouco. Porque Deus é capaz de te colocar com um salário muito maior, Aleluia, muito melhor. Deus. Santo tu és, meu Senhor. Deus cria circunstâncias, Deus dá escape. Deus, irmãos, trabalha também dentro da adversidade, porque Ele é o dono do tempo, Ele é o dono dos sentimentos, Ele é que comanda a prova, Ele que determina o início da prova e o final dela. Aleluia, Jesus. O deserto, irmãos, tem data para terminar, tem hora certa para acabar. Só depende Já está de Deus. determinado no céu. Só depende de mim e de você. Aleluia. Então que a partir de hoje você possa colocar no teu coração: olha, amanhã eu vou observar todas as oportunidades que surgiu durante o meu dia. Surgiu a oportunidade de perdoar alguém que eu estava brigado com ela, com ele. Perdoa. Deus vai criar uma circunstância, uma situação para que você peça perdão ou que ela te peça perdão. Porque ninguém vai aos céus nem conhecer o Senhor Jesus se não perdoar. Aproveite a oportunidade, irmão, para ser um melhor marido amanhã, uma melhor esposa amanhã, Melhor amigo, um né? melhor amigo. Deixa o sentimento de inveja para longe de você. Deixa o sentimento de ira, de ódio. Deixa, irmãos, todo esse pesar que o mundo coloca sobre as nossas costas, irmãos. Porque eu creio, irmãos,
que nas costas de José não tinha fardo? Porque ele carregava, sabe o quê? O fardo de Cristo, porque é leve. Aleluia. Porque Deus. o jugo é suave. Porque dentro do coração de José havia uma certeza: eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou dos céus. Aleluia, Deus. Eu vim e estou aqui por permissão de Deus. É tempo de Deus na minha vida. Eu não sei o que Deus quer comigo, mas Ele sabe o que quer para mim. Aleluia, Jesus. Eu não sei o que Deus quer comigo, mas Ele sabe o que é melhor para mim. E que nessa noite você possa acalmar o teu coração, independente do que você esteja passando, irmãos. Se você está na prova, na escassez, na luta, no meio da tribulação, da adversidade, se o teu casamento está decaindo, se a tua vida familiar está um fracasso, Deus tem oportunidades no meio dessa adversidade. Aleluia, Deus. Em uma certa lição passada, eu falei sobre esse exemplo. Vocês acham que Deus, se você pedir a Deus que Ele una a sua família com amor e carinho, que Ele vai do dia para a noite unir a sua família com amor e carinho, ou Ele vai te dar a oportunidade de você se aproximar da tua família? Deus vai te dar a oportunidade. Aleluia. É a gente que tem que agarrar, né? Nós temos que agarrar. Você acha que se você pedir algo a Deus, Ele vai te conceder assim de mão beijada? Não, Ele vai te dar a oportunidade para você conseguir. Para você pedir perdão, para você ser perdoado, para você conquistar algo na tua vida, Deus vai te dar a oportunidade. A oportunidade vai, bater na tua porta. A oportunidade, ela bate assim na tua porta, Eu tenho um ditado antigo, minha mãe me dizia, que o meu avô dizia para ela, que se a oportunidade bater na tua porta, segura, nem que seja com a ponta dos dedos, não solta, nem que com a tua unha, não solte a oportunidade. Tem sim, irmãos, Deus está te mostrando aí agora a oportunidade que Ele está te dando nesses tempos. Aleluia, Deus. Deus está te mostrando, aproveita, abraça, faz tudo para conseguir essa oportunidade, porque Deus é fiel. E também tem, irmãos, a melhor oportunidade nessa noite, que é aceitar o Senhor Jesus como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Se alguém que irá assistir esse vídeo, ou está assistindo agora, não sabemos, ainda não aproveitou essa oportunidade, aproveita. Aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único, verdadeiro e suficiente Salvador. Aleluia, porque Deus. Esta é a melhor e maior oportunidade que Deus deu ao homem na terra. E pode ser única, né? Pode ser o seu último culto. Pode ser a sua última live. Pode ser a sua última noite. Não sabemos do amanhã. Deus sabe de amanhã. E se você está afastado do Evangelho, se aproxima dele nesta noite. Se ajoelha aí na tua casa e diz a Ele: Senhor, eu me entrego novamente ao Senhor. E muitas vezes nós erramos muito porque achamos sempre que vamos ter oportunidade. Isso. Né? Vamos ter oportunidade de melhorar, vamos ter oportunidade de acertar, vamos ter oportunidade de perdoar. Então por isso que nós erramos muito. Mas essa pandemia, né, que é tudo permissão de Deus, né, essa doença aí, que é tudo permissão de Deus, vem nos mostrando que o dia é hoje, a hora é agora. A hora é agora de realmente servirmos a Deus em espírito e em verdade. Todos os dias nós temos notícia de pessoas que morrem. Essa semana, 2 pessoas da mesma família morreram lá no nosso interior, né? Um senhor já de idade faleceu, era vizinho nosso lá, né? Conhecido nosso, fomos, né? Todo mundo criados lá junto. O senhor faleceu, né? Possivelmente a idade e tudo. E na semana seguinte, essa semana acho que tem 3 dias, foi no domingo, né? Depois que nós viemos da igreja, né? Nossa irmã, né? Mandou a notícia pelo WhatsApp que o filho dele, acho que 45, 46 anos, morreu aqui em Salvador pelo Covid, né? Então, todos os dias nós temos notícias ruins de pessoas que morreram. Será que essas pessoas tiveram a oportunidade e elas agarraram, né? Então, nessa noite, Deus está nos dando muitas oportunidades, né? No meio da adversidade, né? Ele está criando muitas oportunidades de nós sermos diferentes, de nós sermos melhores, né? Coloca nessa noite os teus joelhos no chão antes de dormir.
Ora a Deus, pede a Ele que Ele vai te mostrar a oportunidade que está na sua frente, que você não enxergou ainda. Se você ainda não enxergou, e que você possa, irmãos, colocar no teu coração a fidelidade de José. Colocar no seu coração, irmãos, o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Que você possa colocar Deus à frente, sempre. Sempre Deus à frente. Mesmo que você saiba fazer, você diga, Senhor, vai comigo. Faz comigo. Faz por mim, Senhor. Porque se você colocar Ele na tua frente, você será abençoado no teu trabalho, na tua vida conjugal, na igreja, na obra que você está fazendo. Deus será contigo, irmãos. Não queira ser o melhor nem o maior, mas queira ser sempre o menor escolhido por Deus. Aleluia. Irmãos, como eu ia dizendo, José era escolhido por Deus. Os escolhidos de Deus, ninguém consegue escapar de perceber que ele é escolhido, sabe? Passa na tua rua, você percebe que é escolhido. Entra na igreja, você percebe que é escolhido. Tá no trabalho, você percebe que é escolhido. É diferente. Salta aos olhos. A palavra nos diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Nós somos a temperança da terra. Aleluia, nós somos a claridade que a terra precisa. Nós precisamos ter em nós o sal de Cristo para temperar, para não ser aquele que chega no meio da guerra e aumenta o fogo, mas ser aquele que tem a temperança, a calma, traz a calmaria para o meio do ambiente familiar, na igreja, no trabalho. É um pacificador. É um homem, uma mulher que tem entendimento dos céus para trazer a calmaria no meio da tempestade. Então, irmãos, aquele que tem a luz de Cristo, aonde ele chega, ele ilumina. As trevas partem em retirada. Aleluia, e as pessoas começam a enxergar a verdade, porque a palavra fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nada mais é do que a luz do Senhor Jesus na nossa vida. Aleluia, Deus. Luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Que nós possamos ter em nós o brilho de Cristo em nossa face, irmãos. Que nós possamos ter em nós palavras de vida eterna. Aleluia, que nós possamos ser como José foi. Que aonde ele colocava a mão dele era abençoado. Porque ele tinha capricho. Porque ele era temente a Deus. Porque ele era obediente ao Senhor. Porque ele amava a Deus sobre todas as coisas. Assim será na tua vida, se você também amar a Deus e colocar em primeiro lugar. Aonde você colocar a tua mão será abençoado. Se a porta que você abrir, a maçaneta vai ficar aberta. Enquanto Deus não fechar, ninguém fecha. Aleluia. Aleluia. Assim como foi na vida de José, se levantaram contra ele, arrancaram a túnica dele, rasgaram a túnica dele. Aleluia. Irmãos, ninguém abafa quem o Pai deu uma túnica. Aleluia, ninguém esconde quem o Pai deu uma túnica, irmãos. Se Deus te deu, ninguém vai conseguir apagar o brilho que tem em ti. Se Deus colocou você como escolhido e escolhido na terra, se Deus te deu esse dom, se Deus te deu esse chamado, este ministério, se Deus te levantou na terra para fazer a obra dele, ninguém vai te derrubar, irmãos. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a estrutura que Deus dá, irmão, ninguém consegue derrubar, não. Aleluia, ela é mais forte que o aço, ela é mais forte que o ferro. Ninguém consegue entortar. Ninguém consegue derrubar, irmãos. Aleluia, Jesus. Estamos firmados na rocha que é Cristo, irmãos. Estamos firmados na palavra de Deus. E assim será na tua vida. Aleluia, não importa se disseram que a tua empresa vai falir. Não importa se disseram que a porta da tua igreja vai fechar. Não importa, irmãos, disseram que o teu casamento está no fim, que acabou. Se fizeram macumbaria, feitiçaria contra a tua família, contra o teu trabalho. Se tem inveja contra a sua posição no teu trabalho. Deus que te colocou lá, aleluia. Deus que te escolheu, aleluia. E ninguém vai conseguir destruir, nem desfazer aquilo que ele faz, aleluia. Deus. Ninguém, irmãos. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, irmãos. Aleluia. Se Deus é por nós, irmãos, quem será contra nós? Aleluia, ninguém pôde ser contra José. Muitos pensaram, acabamos com o sonho dele, destruímos a vida dele. Eu quero ver agora se ele vai continuar sendo sonhador. Ele está sonhando demais. Tem alguém aqui nessa noite, irmãos, e já disseram para você, você sonha demais.
Você está sonhando muito Deus alto, poderoso, aleluia. aleluia, Mas não Deus. entende que é Deus que está te dando esse sonho. Aleluia, Deus. É Deus que está te dando essa visão. Continua sonhando os sonhos de Deus, porque vai prosperar, ninguém vai Aleluia, impedir, vai Deus, em crescer, nome vai de frutificar. Aleluia. Em nome de Não Jesus. tenha medo, não temas, só confia, só continua sendo fiel assim como José foi. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Bendito Deus, irmãos. Aleluias. Essa é uma história muito forte. Esse é um exemplo muito forte para mim e para a tua vida. Verdade. Se você se colocar na posição de José, irmãos, os seus sonhos serão realizados. Não importa o que digam de você. Não importa a profecia contrária, a palavra contrária. Né? Não importa. Ciladas, nada. Cilada nenhuma, não importa se tentaram fechar uma porta, 2 portas, 3 portas. Deus tem chave para abrir 7. Se mantém na posição. Aleluia. É. Glória a Deus. 3.3, o título diz assim: O segredo da vitória de José. Aleluia. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Está escrito lá em Romanos 8:28. A inveja e traição de seus irmãos, a triste experiência de ter sido vendido como mercadoria, a caluniadora acusação da esposa de Potifar, anos de prisão, esquecimento do copeiro Mor, nada disso fez com que José desanimasse. Aleluia. Todas estas aflições fizeram José chegar ao fim de seus dias sem mágoas e crendo que Deus continuaria a levar adiante o seu plano. Amém, aleluia. Imagine só, né? Glória a Deus. Ele não guardou mágoa, Não, né? perdoou Ele os irmãos. permaneceu firme na missão dele, Perdoou né? Em os servir a Deus, né? Com excelência, com honra, Isso. né? Honrando o nome de Deus em tudo que ele foi colocado. Verdade. Ele honrou o nome de Deus. Que maravilha, Amém, nessa irmãos. Irmãos, essa lição é lição, maravilhosa. a bênção. É uma bênção. Agora, irmãos, coloque-se na posição de José. Só rapidinho, imagine você ser vendido como escravo, jogado primeiro num poço, depois vendido como escravo, Pai do Senhor, minha passar vida. o que Vai passou. E quando você está lá no topo, você perdoar seus irmãos. Sabe por que é lindo, irmãos? Porque é assim que Jesus ensina. José já tinha o caráter de Cristo, porque muito antes de conhecer a palavra de Cristo, Cristo veio depois de muitos anos à terra. Ele já tinha em si o caráter de Cristo moldado pelo Espírito Santo de Deus, que dizia para ele: perdoe. Não importa o que te fizeram, perdoe. E hoje em dia, Perdoe. né, as pessoas se ferem com tão pouco. Verdade. Irmãos, nós temos nossa Bíblia Sagrada como bússola para irmos para os céus. Verdade. Se nós lemos a Bíblia, nós vimos as Escrituras, vimos os exemplos que Deus nos dá, porque nós continua a errar. Deus falou aqui no início da lição sobre inveja, né? Sobre calúnia, né? Sobre tudo isso. E nós lemos a palavra e nós teimamos em continuar fazendo isso. Verdade. Né? Isso só traz Prejuízo para nossas vidas. Né? Nós temos que progredir, conhecer, crescer. Amém. Conhecendo a Deus. Isso. Não retroceder. Não. Né? As provas, como nós falamos antes, é para sermos aprovados, Isso. não reprovados. Não. Né? Então não vamos ficar com coisa pequena. Imagine José, o que os irmãos dele fizeram com ele, os irmãos de carne de dentro de casa. Né? Fizeram com ele, né? E ele perdoou. E eu e você, por muitas vezes, né, guardamos mágoa no coração dos nossos irmãos por coisas pequenas, irmãos. Verdade. Então, nessa noite, essa lição, ela abrange muitas coisas nas nossas vidas, né? A falta, né, de perdão, né? Como sempre, né? Sempre tem a falta de perdão no meio da palavra, né? As injustiças, as injúrias, né, deste mundo, as calúnias, né? As difamações, tudo isso. Mas isso tudo é degraus que nós temos que subir um após outro. E né? só se aproxima de Cristo quem passa por esses degraus. Com excelência, né? Sem deixar erro, sem deixar rastro, né? E nem impureza, né? Sendo limpo de mão e puro de coração. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, lição maravilhosa. Se vocês ficaram com dúvida em alguma parte, se tiverem dúvida sobre a palavra de Deus, coloca aí, escreve,
né, se aprenderam nesta noite, digita o teu amém, dá glória a Deus aí, compartilha este vídeo, né, para que mais pessoas, mais almas venham ouvir a palavra de Deus. Não é interesse nosso de se tornar conhecidos, mas que a palavra de Deus venha chegar aos corações e fazer morada, irmãos. Para que o Senhor Jesus faça morada em nós, assim como fez morada no coração de José, mesmo longe do seu pai, longe de sua família, mesmo na prisão, mesmo em tribulação, em adversidades, Jesus estava no coração de José. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar um pedacinho de um hino, né? Depois vamos fazer uma oração por todos, né? Estaremos encerrando. Vamos ler a conclusão, né? A conclusão da lição, né? Que está escrito assim. Isso. As Santas Escrituras descrevem com todo zelo que mesmo José, sendo traído, vendido, injustiçado, aprisionado, ele nunca renunciou sua fé no Senhor. Não. E após ser exaltado no Egito, não se esqueceu do plano divino. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Amém. Que nós possamos, irmão, nos firmar ainda mais na palavra. Viu? Glória a Deus, aleluia. Amém. Bendito Glória a Deus. Aleluia. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, e fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada aí, faça morada em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus possa fazer morada, né? No Glória meu e no teu coração. Aleluia. Vamos agora orar, né? Depois daremos os anúncios, né? Aleluia. Glória a Deus. Presentear a nossa pastora, né? Nossa irmã Socorro. Socorro Pastora e nossa irmã Socorro, né? Nossa irmã Socorro está ali internada, né? No hospital. Irmãos, peço oração aos irmãos, né? Desde já estamos pedindo oração. oração. Orem pela vida da nossa irmã Socorro, né? Da nossa igreja, Assembleia de Deus internada, né? E a nossa pastora também, que esses dias não está também se sentindo bem, né? Mas eu creio na vitória, nós cremos na restauração por completo das servas dele. Amém. Então vamos orar, né? Vamos orar, né, para Jesus abençoar assim as servas dele e a todos nós nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Feche teus olhos, se concentra com Deus nessa hora. Deus, aleluia. Aleluia, Senhor, nosso eterno Deus e bom Pai que está nos céus. Ó Deus poderoso e santo, graças nós te damos, Senhor, por esta live abençoada, por este estudo bíblico, ó Deus amado, qual o Senhor se fez presente em nosso meio, Senhor, e também nos lares de cada uma dessas pessoas que assistiram, Deus amado, e que também irão assistir. Abençoa, Senhor, cada vida, cada família, cada projeto, Senhor, cada empresa, ó Deus amado e santo. Toma nas tuas mãos, Deus amado e santo, cada, ó Deus, ministério, cada dom que o Senhor deu nessa noite, cada talento, ó Deus amado e santo. Toma nas tuas mãos as vidas, Senhor, os corações, ó Deus poderoso. Ó Deus amado e santo, graças a nós te damos, ó Deus, porque tu és bom na nossa vida, Deus amado. E tu és, ó Deus amado, o nosso Deus todo-poderoso que pode mudar todas as coisas. Ó Deus poderoso e santo, nesta hora nós queremos te clamar, ó Deus, pela vida da nossa pastora Eliana, Senhor. Ó Deus, vai de encontro à tua serva, Senhor. Repreende toda a enfermidade, ó Deus, toda a dor. Em qualquer lugar que esteja alojada no seu corpo, Deus amado, vai repreendendo, derrama, Deus amado e santo, do bálsamo, da cura, da libertação agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, que ela possa, ó Deus amado e santo, contar testemunho, ó Deus, de vitória, Senhor, ó Deus amado, porque tu és o Deus da libertação, e aonde o Senhor chega, o Senhor, ó Deus amado e santo, faz milagre, opera e transforma, Deus amado e santo, dá saúde da tua serva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, também toma nas tuas mãos, ó Deus amado, a
a tua serva, a irmã Socorro, ó Deus, que se encontra internado no hospital, ó Deus amado, tu és o dono dos corações, ó Deus amado, ela está enferma na parte do coração, ó Deus, nós cremos que tu és o Deus que pode limpar toda a artéria, tu és o Deus que pode reverter todo o quadro, ó Deus, vai repreendendo todo o espírito da morte, toda a determinação que foi dada do inferno para tirar a vida da tua filha, Senhor amado e santo, toda obra maligna, venha cair por terra, ó Deus amado, dá a saúde da tua filha, Senhor, envia agora no nome do Senhor Jesus Cristo, o teu anjo, Deus amado e santo, com o bálsamo da cura e derrama sobre a cabeça, sobre o corpo, sobre toda, ó Deus amado e santo, estrutura da tua serva, Senhor, repreendendo toda a enfermidade e dando saúde à tua filha, Senhor, ó Deus amado e santo, toma nas tuas mãos, Deus amado, toda a nossa família, Senhor, toda, ó Deus amado e santo, a nossa casa, Senhor, nos cubra com teu sangue, repreende todo o mal, ó Deus amado, toma nas tuas mãos, Deus amado e santo, os lares, as famílias, Senhor, repreende o divórcio, repreende, ó Deus amado, a contenda, repreende, ó Deus amado, a enfermidade, repreende, ó Deus amado e santo, todo o mal, ó Deus amado, a falta de perdão, Senhor, o ódio, o rancor, cai por terra no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, e traz a paz aos corações e faz com que eles venham enxergar a oportunidade no meio da adversidade, que ainda esta semana, Senhor, eles possam contemplar as oportunidades e abraçá-las, Senhor, porque tu és o Deus que realiza sonhos, tu és o Deus que quebra barreira, tu és o Deus, ó Deus amado e santo, que quando promete, cumpre, e nós cremos, ó Deus, no teu poder, que o Senhor irá realizar os sonhos que o Senhor determinou no mais alto céu nas nossas vidas. Ó Deus, graças a nós te damos por tudo, no nome errado divino, do Deus que vive e reina, não só hoje, mas para toda a eternidade. E todos dizem amém. Amém, glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus a cada um. Jesus Né? abençoe. Essa semana nós teremos amanhã, quarta-feira, círculo de oração, a partir das 14 horas, das 14 às 15, aqui na nossa igreja Assembleia de Deus Madureira, Fazenda aleluia, Fazenda Coutos 3, glória a Deus. Também na quinta-feira teremos culto de libertação, um culto maravilhoso. Toda quinta-feira está tendo culto de libertação ali, a partir das 19h30. Vamos lá adorar a Deus. Vamos lá juntos. Convide um amigo, né? Leva um a família, leva vizinho. parente, amigo. Tem sido bênção para a glória de Deus. Glória né? a Deus, aleluia. Também, irmãos, no sábado nós temos a nossa live Louvai ao Senhor, juntamente com o Ministério Tempo de Adorar. Glória a Deus, tem sido bênção. Então junta conosco também às 20 horas ali no sábado para adorar ao Senhor. Pede o teu louvor, vamos adorar o nosso Deus porque é tempo de adorar. Glória a Deus também, irmãos, no domingo teremos nosso culto às 18 horas. Começa às 18 horas ali. Se faz presente também conosco. Vamos adorar o Senhor, cultuar ao Senhor, porque Ele é bom e misericordioso em nossas vidas. Não somos dignos de nada, mas Ele é grande em piedade e em amor para com nossas vidas. Aleluia. Nós somos gratos a Deus por tudo, irmãos. Obrigado. Que Deus abençoe cada vida, cada irmão aí que nos acompanhou e que nos acompanha em cada lugar dessa Bahia, onde quer que você esteja também, Rio de Janeiro, São Paulo, que a palavra de Deus possa fazer morada no teu coração, que o Senhor Jesus Cristo possa encher a tua casa, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, da revelação dos céus, que os sonhos do Senhor se cumpram sobre as suas vidas, que todo mal caia por terra, toda enfermidade venha a partir em retirada, e que toda pedra de tropeço venha a ser arrancada, extirpada da tua vida, e que você venha a ser solto para voltar a caminhar e prosperar espiritualmente e materialmente aqui nessa terra. Glória a Deus, que Deus abençoe, e juntos nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Até terça-feira que vem, se Deus quiser. Deus abençoe cada um. Amém.